Qual é o valor da oração na sua vida? Você tem tido experiências com Deus na oração? Você tem orado? Você tem obtido resposta às suas orações? Você tem prazer em falar com Deus? Você tem tido este privilégio de desfrutar da comunhão com Deus? Você tem aprendido a orar? Eu quero tratar desse assunto com você à luz do Evangelho de Lucas. Lucas é o maior livro do Novo Testamento. Lucas foi escrito pelo médico e historiador chamado Lucas, o médico amado. O único autor bíblico não judeu, ele era gentio. E a grande tese de Lucas foi apresentar a humanidade perfeita de Jesus. E como homem perfeito, Jesus foi um homem de oração. Lucas é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus. E certa feita, Jesus estava orando, quando apresenta-se a ele um discípulo e perguntou assim: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. João Batista não era apenas um grande pregador que ajuntava multidões no deserto para ouvi-lo. João Batista era também um homem de oração. E não apenas ele era um homem de oração, mas ele ensinou os seus discípulos a orarem. E agora, esse discípulo se aproxima de Jesus e suplica também: ensina-nos a orar. É curioso que ele não pediu: ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a orar. Precisamos nos matricular na escola da oração. A oração não é poderosa em si mesma, mas ela aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Pela oração você toca o mundo. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando você ora, você conecta a fraqueza humana à onipotência divina e conecta o altar da terra ao trono do céu. Então, eu queria agora convidar você para nós aprendermos a orar com Jesus, porque o Evangelho de Lucas vai nos abrir esta aula sobre oração e vai nos ensinar através do próprio exemplo de Jesus. E eu vou destacar aqui alguns pontos do Evangelho de Lucas, onde Jesus está orando, nos ensinando como orar. Primeiramente, lá em Lucas 3, Jesus está orando no momento do seu batismo. E esse texto é relatado por Mateus e Marcos, mas só Lucas diz que ele está orando. E porque Jesus está orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu Filho, o meu amado, em quem me comprazo. Quando você ora, o Espírito Santo é derramado, Deus se manifesta, Deus capacita você para a obra do ministério, e você então se torna o deleite do coração do Pai. A capacitação para realizar a obra de Deus vem por meio da oração. Foi por isso que Jesus saiu das águas do Jordão para o fogo da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo. E Jesus passa 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Mas Jesus vai lá no território dele e o derrota, porque ele orou, ele foi revestido com poder. Porque ele orou, ele ficou cheio do Espírito Santo. Porque ele orou, ele foi capacitado para fazer a obra. E então, diz a Bíblia que Jesus, depois de vencer o diabo, lá no deserto, ele retorna cheio do Espírito Santo para a Galileia. E ele vai à sinagoga de Nazaré. E ele toma o livro do profeta Isaías nas mãos e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Tudo isso vem em resposta à oração. Não há poder sem oração. E não há ministério sem poder.
O cristianismo é poder, não consiste em palavras. O reino de Deus é poder. Mas o poder é recebido não na academia, não através de cursos. O poder é recebido mediante a oração. Quando a igreja ora, a igreja recebe poder. Vamos a um segundo exemplo da vida de oração de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 5. Jesus tinha acabado de curar um leproso, já em estado avançado na sua doença. Um milagre extraordinário. Impactou tanta gente. Em virtude disso, as multidões recorrem a Jesus para serem curadas, e Jesus as deixa, se retira para o lugar ermo, com o propósito de orar. Jesus deu mais importância à oração do que ao sucesso no ministério, porque Deus vem antes das pessoas. Você não deve orar para ter sucesso. A própria oração é o grande sucesso da vida, porque oração é comunhão com Deus, é deleite em Deus, é prazer em Deus. E também a oração é a maneira de você ser capacitado com o revestimento de poder para curar os enfermos. É por isso que Lucas 5,17 diz que Jesus tinha poder e o poder de Deus estava sobre ele para curar. O poder de curar veio sobre ele em resposta à oração. Não há virtude sem oração, não há poder sem oração, não há curas extraordinárias sem oração. A oração é esta usina de poder, por onde Deus capacita, por intermédio de que Deus capacita a sua igreja para as grandes realizações e atender às grandes demandas do ministério. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O poder não é da oração, não é a oração que é poderosa, mas o Deus que responde à oração é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui está esse ponto tão importante que Jesus está ensinando a sua igreja a orar. Me permita compartilhar outro ponto. Diz a Bíblia que Jesus passou a noite inteira orando. E então, ao raiar do dia, ele escolheu 12 discípulos que se transformaram em apóstolos. Diante desta grande decisão é que ele vai escolher os apóstolos. A oração de uma noite toda levou Jesus a escolher não 20, não 50, não 100 apóstolos, mas 12 apóstolos. Aqueles homens que haveriam de ser o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental, mas a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Nós deveríamos, antes de tomar grandes e importantes decisões na igreja, a buscar a Deus em oração. Antes de escolher a liderança da igreja, buscarmos a Deus em oração. Porque é Deus que orienta, é Deus quem conduz. Às vezes nós temos critérios muito humanos para a escolha da liderança da igreja. O mais culto, ou mais aquinhoado financeiramente, ou mais influente, ou mais antigo na igreja, quando na verdade nós deveríamos buscar a Deus, para que Deus nos oriente na escolha da liderança. Quantas vezes as pessoas carnalmente já decidem tudo nos bastidores. Já se faz campanha para este ou para aquele, desta ou daquela forma, para chegar a esta ou aquela posição dentro da denominação. Quando nós deveríamos dizer, como a igreja primitiva dizia, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta decisão. Deveríamos orar mais, depender mais de Deus na escolha da liderança da igreja. Me permita compartilhar um outro ponto. Está lá em Mateus capítulo 16, está lá em Lucas 9, quando o Senhor chega lá no extremo norte de Israel, em Cesareia de Filipe, e Jesus vai fazer uma enquete com seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mas só Lucas relata que nessa circunstância Jesus está orando. Orando para quê? Porque Jesus acabara de fazer um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes,
E a Bíblia diz que a multidão quer arrebatar Jesus para fazê-lo um rei, um Messias político, não entendendo qual a sua missão, não entendendo qual a essência da sua vinda ao mundo. Então Jesus ora para que os olhos dos seus discípulos sejam abertos, para entenderem quem ele é. Porque quando perguntaram o que os homens dizem que é o Filho do Homem, uns disseram, não, é João Batista, outros não, é Elias, não, outros é Jeremias, outros alguns dos profetas. O povo não podia compreender quem era Jesus, mas Jesus ora para que os seus discípulos o entendam. E quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A compreensão dos discípulos não era apenas porque eles eram mais inteligentes do que os outros, não, foi revelação do Pai. E por que o Pai revelou? Porque Jesus orou. Quando Jesus ora, o Pai revela, os discípulos compreendem. Se nós quisermos que as pessoas compreendam quem é Jesus, nas nossas campanhas evangelísticas, nós precisamos orar, porque Deus revela através da resposta da oração. Campanhas evangelísticas precisam ser acompanhadas de oração. Mas me permita completar outro ponto. Está lá em Lucas 9, 28, que Jesus sobe o monte da transfiguração, o monte para orar. E porque Jesus está orando, e só Lucas relata que na transfiguração Jesus está orando. Ele ora, suas vestes resplandecem, seu rosto transfigura. Ele ora e a glória de Deus se manifesta. Ele ora e o Pai o capacita para ir para Jerusalém e morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus ora e o Pai o defende. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. É curioso isso, porque os discípulos estavam tristes porque Jesus dissera para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado. Mas agora Jesus, uma semana depois, convoca Pedro, Tiago e João para subir com ele o monte, e lá Jesus se transfigura, mostrando uma coisa. A cruz precede a glória, e a glória passa pela cruz. É por isso que o Pai prepara o Filho para enfrentar a cruz, trazendo-lhe a glória antecipadamente. E quando Jesus desce desse monte, ele está determinado a ir para Jerusalém e a dar a sua vida em favor da sua igreja. Se nós quisermos ver a glória de Deus se manifestar, nós precisamos orar. Se nós quisermos ser equipados e preparados para os grandes desafios da vida, nós precisamos orar. Se nós quisermos ver as defesas de Deus em nosso favor, nós precisamos orar, porque quando a igreja ora, Deus defende o seu povo. Mas me permita ainda, está escrito lá em Lucas 22, que Jesus ora por Pedro, dizendo, Pedro, Satanás requereu peneirar você como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus nos ensina aqui o princípio de orar pela liderança, porque não tem liderança neutra. Líder é aquele que influencia. Foi por isso que quando Pedro chega lá na Galileia e Jesus não estava lá, ele diz assim para os seus colegas, eu vou pescar. E todos disseram, nós vamos contigo. Não tem líder neutro, o líder ou é uma bênção ou é um problema. Precisamos orar pelos líderes, para que eles não fraquejem, para que eles não sejam uma má influência, para que eles não desviem as pessoas da rota, para que eles sejam guardados e sustentados por Deus para permanecerem fiéis a Deus. Mas me permita ainda, mais um exemplo. Foi lá no Getsemane. Jesus entrou no Getsemane angustiado. E ele deixou 8 discípulos para trás, dizendo para eles orarem, e leva consigo Pedro, Tiago e João, e ele abre o coração para eles e diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avançou para o interior do jardim, prostrou-se com o rosto em terra, e segundo Hebreus 5,7, ele ofereceu ao Pai forte clamor e lágrimas, e ele orou intensamente, intimamente chamando Abba, Pai. Ele orou perseverantemente 3 vezes. Ele orou em agonia, numa batalha titânica, a ponto de suar sangue, uma luta de sangrento suor. Ele orou vitoriosamente.
Porque quando ele termina esse terceiro ciclo de oração, não tem mais angústia em Jesus. Não tem mais angústia. Agora ele está forte, firme como uma rocha. Os inimigos chegam armados e ele se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. Agora Jesus é preso porque era a hora das trevas. Para esta hora ele tinha vindo ao mundo. Ele é levado diante do sinédrio judaico e eles cospem no seu rosto e eles esbordam a sua cabeça. Ele está firme como uma rocha. Ele é levado ao pretório romano, ele é espancado, vilipendiado, e quem está perturbado é Pôncio Pilatos. Ele está firme, graniticamente firme. Agora ele sai caminhando pelas ruas de Jerusalém, debaixo do lenho maldito, e as mulheres choram. E ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. Está firme. Caminha para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Agora ele está pregado na cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, num instrumento para a nossa salvação. Não tem mais angústia, porque triunfou na oração. Na oração. Mas eu quero concluir. Ensina-nos a orar. E até na cruz Jesus nos ensina a orar. Porque ele está sendo cuspido, esbordoado, ele está sendo vilipendiado e agora preso na cruz, ainda estão escarnecendo dele. Os dois ladrões pregados ao lado dele estão escarnecendo dele. E então Jesus abre a boca e ora. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Além de orar pelos seus algozes, Jesus atenua a culpa deles, dizendo: eles não sabem o que fazem. E foi esta oração de Jesus que tocou o coração daquele ladrão que estava ao lado direito dele. Quando ele viu Jesus naquela circunstância dolorosa, com cãibras, com sede, com dores atrozes, orando em favor daqueles que estavam ferindo, humilhando, zombando, escarnecendo, que mexeu com o coração dele. E aquele homem, na 1/10 hora da vida, é transformado, é alcançado pela graça, é salvo. Se nós quisermos ver as pessoas sendo alcançadas, transformadas, libertas e redimidas, nós precisamos orar. Porque pela oração os corações são tocados. Quando há oração, há poder na palavra. A palavra vem na autoridade, na virtude, no poder do Espírito Santo para tocar os corações. Mas eu quero encerrar dizendo que Jesus encerra como a última palavra da cruz com uma oração, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus começou o seu ministério com oração. Jesus levou todo o seu ministério na base da oração. Jesus encerra o seu ministério com oração. E agora diz a Bíblia que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Se Jesus, o homem perfeito, foi um homem de oração, se Jesus, o homem perfeito, não abriu mão da oração, se Jesus, o homem perfeito, colocou oração com prioridade na sua vida, e você, e eu, e nós, precisamos orar. Então, que nós nos aproximemos de Jesus com aquela mesma pergunta, ou com o mesmo pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E você? Está preparado e pronto para ser matriculado na escola da oração? Que Deus nos ensine, através do exemplo do seu Filho, Jesus Cristo, e que nós possamos, como Jesus, aprender a orar.